João capítulo 13 versículo 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Andar pelo caminho da salvação, no caminho de Jesus, o caminho é estreito, difícil. Caminho da salvação pode ser perigoso, às vezes com trechos estreitos, com espinhos, buracos, tropeços no caminho, pedras de vários tamanhos, montanhas, vales, colinas, precipícios, penhascos, desertos, rios, mares, águas turbulentas, tempestades, ou seja, obstáculos, que envolve desafios, riscos, ataques, temores, perigos, perdas, sofrimento, feridas, dores, os pés ficam cansados, machucados, feridos, doloridos, marcados com cicatrizes. A salvação não é só um ato, é um processo, é um caminhar passo a passo com Jesus, perseverando dia após dia, suportar as adversidades com resiliência. Jesus é nossa fonte de resiliência, de superação. Precisamos ser direcionados por Jesus, que é o caminho que leva à salvação. O caminho do homem sem Deus é o caminho de Caim, caminho dos que rejeitam a Deus, dos andantes errantes fugitivos da presença de Deus pela terra, pelo mundo, marcados pelo pecado. Gênesis capítulo 4, serás um fugitivo errante pelo mundo. A marca visível que Deus colocou em Caim para que ele pudesse ser facilmente identificado era uma proteção para que ninguém matasse Caim, para que não matasse o homem pecador, para que ele pudesse ter uma chance. Gênesis capítulo 4 versículo 15, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus mostrando a graça, misericórdia, nova aliança ao homem que rejeitou a Deus. Esperando Jesus para fazer a reconciliação entre Deus e os homens. Tem um caminho de volta para Deus. Aquele que volta para o caminho de Jesus recebe misericórdia. Adão e Eva já estavam afastados da presença de Deus, já tinham desobedecido a Deus. Caim, irmão de Abel, filhos de Adão e Eva. Caim é o primogênito. Caim se tornou agricultor, e Abel pastor de ovelhas. As ofertas das mãos de Caim não vieram acompanhadas de boas obras, não agradavam a Deus seu procedimento, suas atitudes. Mas Abel agradava a Deus com sua maneira de ser, boas atitudes, boas obras, ou seja, com as suas ofertas. Por esse motivo, Caim se irritou com inveja contra seu irmão e teve uma má atitude contra Abel, enganou seu irmão, armou traiçoeiramente uma cilada, emboscada para seu irmão Abel, premeditou o assassinato do seu irmão Abel e executou seu plano matando seu irmão. Gênesis capítulo 4 versículos do 5 ao 8, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. 1 João capítulo 3 versículo 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João capítulo 3 versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Deus ainda o alertou, aconselhou, mas persistiu no erro. Ficamos como Caim, ficamos na obstinação, teimosia, do pecado deixamos o pecado nos dominar e continuamos na desobediência. O pecado tem marcado negativamente a humanidade, mas Jesus apaga a marca do pecado com seu sacrifício na cruz. Adão foi desobediente, por isso necessitou de um segundo e último Adão. O segundo Adão é Jesus. O primeiro homem formado do pó da terra, o segundo, Jesus veio do céu. Jesus, o Verbo que se fez carne, se fez homem, se tornou humano, veio do céu para a terra e habitou no nosso meio, veio para devolver a vida ao ser humano e voltou para o céu. Através da vida e da morte humana de Jesus, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou,
para que os outros pudessem ser ressuscitados através de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45 ao 49, da mesma forma, está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural, depois dele então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes à imagem do homem terreno, os que são dos céus, imagem do homem celestial. Como Caim perdeu o direito à primogenitura e Abel foi assassinado, a primogenitura passou a pertencer a Sete. Gênesis capítulo 4 versículo 25 e 26, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Abel morreu, não teve descendentes. O nome de Caim não aparece na genealogia de Adão. 1 Crônicas, genealogia desde Adão até Noé. Os filhos de Noé, e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, e continua a lista de nomes. Gênesis 5, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. A genealogia de Caim está em Gênesis capítulo 4 a partir do versículo 17. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, uma se chamava Ada, e a outra, Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causou, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser, 70 vezes 7. Lameque, descendente de Caim da 5ª geração, foi o primeiro a ter duas esposas, teve um filho chamado Tubal-Caim, Tubal que significa trazer consigo Caim e Caim que é o nome de seu ancestral, Caim. Lameque era orgulho e soberbo, ele conta com orgulho, com vanglória por ter matado duas pessoas, uma mais que Caim. Lameque diz, não foi Deus que disse, como disse a Caim, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser, 70 vezes 7. Levantou seu calcanhar. O pé é uma parte do membro inferior que tem a função de ser base para o corpo, atuando como alavanca para a caminhada, dá suporte e absorção de impactos durante a caminhada. O pé é o único membro do corpo humano que estabelece contato direto com terra, com chão, extremidade de baixo, enquanto o homem está andando, caminhando, ou correndo. O calcanhar contribui para sustentar o peso do nosso corpo, a parte traseira do pé, abaixo do tornozelo. Foi mencionada algumas vezes em sentido figurado, na Bíblia. Segurar o calcanhar de alguém pode significar dificultar, retardar ou impedir os passos, a caminhada, de chegar em um determinado lugar, a um determinado objetivo. Jacó segurou o calcanhar de Esaú, seu irmão gêmeo, ao saírem do útero de sua mãe. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. A 3ª geração de Abraão. Abraão e Sara, pais de Isaque e avós de Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos. A Bíblia não diz Deus de Abraão, Isaque e Esaú, que era o primogênito.
Mas diz: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, da família de Abraão, da sua descendência, se cumpriria a promessa da vinda de Jesus. Como Deus conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem, enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Esaú iria vender sua primogenitura e iria tentar receber a bênção da primogenitura mesmo depois de tê-la vendido, negociado, iria tentar receber aquilo que não tinha mais o direito, aquilo que abriu mão, que negociou, vendeu, não era mais dele. Então Deus revelou a Rebeca. Os gêmeos dentro da barriga de Rebeca que se empurravam. Rebeca perguntou a Deus o que estava acontecendo. Ele lhe revelou daria à luz a 2 filhos e não um, portanto gêmeos, que seus 2 filhos iriam se tornar 2 nações, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. No ventre da mãe já mostra a inimizade do serve e do que não serve a Deus, da luta entre o bem e o mal. Em uma época que não tinha ultrassom, Deus revela a Rebeca que Jacó seria o primogênito, o mais velho servirá ao mais moço. Rebeca foi usada para que a bênção da primogenitura fosse para o mais novo. Jacó se torna pai da nação israelita, Israel, e Esaú se torna pai da nação edomita, e Edom. Jacó teve o nome mudado para Israel. Jacó se torna pai da nação israelita, de onde surgiu a nação de Israel, a qual Jesus, o Messias, a semente sem pecado, o prometido, o Salvador, o seu descendente, cumprindo a promessa. Descendentes de Jacó, aqueles que não abrem mão de Deus. Descendentes de Esaú, os que abrem mão de Deus. Esaú, ele perdeu o direito à bênção, por um prato de lentilha. Às vezes desistimos de seguir a Jesus por pouco. Romanos capítulo 9 versículo 13, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Hebreus capítulo 12 versículos 16 e 17, e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que, por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai. Mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Jacó segurou o calcanhar de Esaú, seu irmão gêmeo, ao saírem do útero de sua mãe, porque Jacó queria sair primeiro para ser abençoado, pela bênção da primogenitura, para ser o primogênito. Por causa disso, foi chamado Jacó, nome hebreu que significa aquele que segura, agarra pelo calcanhar. Gênesis capítulo 25 versículo 26, depois, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso, lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Jacó luta com anjo em Jaboque, que é o nome de um rio que fica na Jordânia. Desaguava no rio Jordão. Em hebraico, significa lugar de travessia. Assim como no seu nascimento, Jacó agarrou o anjo do Senhor com força, a bênção divina que ele tanto valorizava e desejava, lutou para ser abençoado. Não poderia vencer o anjo de forma alguma se não fosse a misericórdia, a graça. O que significa que se não fosse a Jesus, a misericórdia, a graça, não poderíamos ser salvos de forma alguma. Cansado, ferido na luta, mas lutando, perseverando, para ser salvo. Essa luta, essa persistência, o desejo da herança da salvação, resultou no surgimento do povo de Israel, dos que não abrem mão. Jacó não desistiu em nenhum momento da luta pela salvação, perseverou até o fim. Jacó, na sua muita persistência, consegue, porque Deus, pela graça, pela misericórdia, o abençoa. Deus manifestava a sua graça na vida do homem imperfeito. Todos nós somos imperfeitos, pecadores. Ficar com pés presos, ficar parado, ser pego por armadilhas, ciladas, emboscadas, por perseguidor, por caluniador, difamador. Uma pessoa com o calcanhar ferido anda mais devagar ou para de andar, ficando com os pés presos em ciladas, em armadilhas, e também pode ficar com o pé preso no pecado, no engano, no orgulho, na soberba. Jó capítulo 18 versículo do 7 ao 11, os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda.
Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Numa profecia, a infidelidade de Jerusalém Deus foi comparada a uma mulher infiel, prostituição espiritual, onde Deus sendo fiel e fazendo tudo por nós, sendo paciente, longânime, fiel, nos sustentando, protegendo, cuidando, mesmo assim nós nos prostituímos, será punida por se tratarem com violência seus calcanhares, isto é, por ser obrigada a andar em terreno acidentado, doloroso para os seus pés, seus calcanhares. Isso aconteceu quando Jerusalém foi levada ao exílio em Babilônia. Jeremias capítulo 13 versículo 22. Quando você disser no coração, por que essas coisas aconteceram comigo? Saiba que foi por causa do seu grande erro que a sua saia lhe foi tirada e os seus calcanhares foram tratados cruelmente. Em ocasiões anteriores, os principais dos sacerdotes, os escribas e anciãos do povo, os fariseus, o sinédrio e todo o grupo dos sacerdotes, haviam feito tentativas inúteis de apanhar Jesus, não tiveram resultado de suas muitas maquinações. Mas quando chegou a hora de Jesus, pois Jesus veio mesmo para morrer e ressuscitar, esse era o projeto de salvação, veio por um propósito divino, senão nenhum ser humano teria matado Jesus, deixou ser pego. Mateus capítulo 16 versículos do 21 ao 23, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas, sim, os homens. Jesus revela que sabia que ia ser traído, e quem iria trair. João capítulo 6 versículos 70 e 71, Jesus disse: Fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Alertou Judas que sabia da sua armação quando molhou o pão na travessa e lhe entregou. Era uma oportunidade para não fazer, mas ele escolheu fazer. Persistiu no erro. Jesus tratou Judas como amigo e lhe mostrou o caminho. João capítulo 13 versículo 25, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Saindo de lá, Judas foi direto aos principais sacerdotes, e perguntou para eles quanto estão dispostos a pagar para entregar Jesus. Responderam 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, para levá-los até Jesus. Então se reuniram com um grupo de soldados, além das armas, eles carregam lâmpadas e tochas, e Judas conduziu eles até Jesus. Judas combina um sinal com eles, um beijo, e diz que aquele que ele beijasse era Jesus. Judas identificou Jesus com um beijo, porém o beijo é um sinal de afeição. Êxodo capítulo 21 versículo 32, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 30 siclos de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte. Mas uma comprovação que Jesus foi pego porque deixou. Mateus capítulo 26 versículo 52, mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Essa expressão levantou contra mim o seu calcanhar, indica uma ação traiçoeira, contra a pessoa contra quem o calcanhar é erguido para pisar, causar dano, ferir, maltratar, envergonhar, humilhar, trair. A cabeça e o calcanhar, extremos do corpo, parte superior e parte inferior. O ferimento no calcanhar não é algo mortal, já o ferimento na cabeça é mortal. O cabeça está acima, superior, do alto, do céu, Jesus.
Jesus é o cabeça da igreja. Calcanhar é a parte final das nossas extremidades inferiores, calcanhar é a parte traseira do pé do ser humano, que tem contato com o chão, que anda sobre a terra. Devido à posição do calcanhar visto por detrás ou pelas costas, simbolicamente, sugere traição, ser surpreendido. Uma traição baixa, vergonhosa, desprezível, ingratidão, pagar o bem com o mal, pois Jesus veio ajudar, o Filho de Deus, um Senhor, veio servir, ajudar, passar por muito sofrimento, morrer, e foi traído novamente porque Deus já tinha dado tudo ao homem, ele resolver seguir a serpente na sua rebeldia. Gênesis capítulo 3 versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Estas palavras são ditas por Deus à serpente, que é Satanás por ocasião em que este induziu Adão e Eva ao pecado, a inimizade entre as duas sementes, ou seja, que a inimizade estará estabelecida entre todos os que estão sujeitos a Satanás, tua descendência e o descendente da mulher, a semente incorruptível, que é Jesus, o corpo de Cristo, dos creem, recebem, seguem a Jesus, a igreja espiritual. Quem pisou e pisa na cabeça da serpente é Jesus, pois a cabeça da serpente conheceu a derrota na cruz do Calvário, uma derrota permanente, ferimento mortal, no dia do juízo final. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem o governo em suas mãos, o qual todo joelho se dobra, que sustenta o corpo da igreja. Quem fere o calcanhar do homem é o diabo, querendo fazer o homem desviar o caminho, parar de caminhar para Deus, coloca impedimentos, obstáculos. Jesus sabia que seria traído. O texto em referência refere-se à pessoa de Judas, traindo Jesus, que vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Ele vivia com ele, era discípulo, comia com ele, a quem Jesus amava, cuidava. Se Jesus sabia que Judas o ia trair, por que razão ficou com ele até ao fim no círculo dos seus mais próximos? Assim como sabia que muitos trairiam, também sabia que alguns não. Ele veio salvar todos, não é porque muitos não aceitam que Jesus desistiria de quem recebe a ele. A traição de Judas foi anunciada antes da traição acontecer. Jesus sabia que seria traído, mas sabia que se ele continuasse muitos seriam beneficiados. Foi para isso que veio à Terra, ele veio cumprir um propósito, salvar pessoas, um propósito divino. Devemos lidar com a realidade de que nos decepcionaremos uns com os outros, somos humanos. Na nossa vida, nem todos que passam por ela, nem todos que entram na nossa vida vão nos fazer bem. Por vezes quem nos causa danos é gente muito próximo, que pensávamos que eram amigos, parentes, familiares, que fazem parte do convívio, traição, egoísmo, frustração, perseguição, ódio, inveja, calúnia, difamação, intrigas, recebem vantagens e nos vendem, trama contra, contribuiu para a queda, isso dói, machuca. Tem propósitos de Deus se cumprindo até mesmo nessas situações. Deus cuida dos seus. José foi enviado por Jacó até seus meios-irmãos, mas foi rejeitado por eles. Os irmãos de José conspiram contra sua vida, foi vendido como escravo para ser morto. Levaram Jacó a acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. Os irmãos de José queriam tirar proveito de sua morte, ainda ganhariam um dinheiro, e José não seria morto pelas mãos deles, assim não seriam prejudicados, de qualquer forma seria morto, mas não pelas mãos deles, de qualquer forma morreria como escravo. Venderam José por 20 moedas de prata. Não dá para supor que venderam José por um valor menor. A lei de Moisés veio depois, Moisés veio bem depois de José. Só de escravidão no Egito foram mais de 400 anos. Após a morte de José no Egito, os privilégios aos hebreus acabaram. Esse valor também pode ter sido inflacionado. Gênesis capítulo 37. Então, Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram, e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José, os seus próprios irmãos de sangue o rejeitaram, humilharam, traíram,
Perseguiram, tramaram, queriam matar seus sonhos, impedir que se realizassem, acontecessem, arrancaram a túnica de José para que ele ficasse sem, queriam tirar tudo dele, jogaram no poço, queriam que ficasse no fundo do poço, sem saída, sofrendo, queriam matar José, então venderem José como escravo. Essa era a posição que queriam ele, sempre no mesmo lugar de derrota, no sofrimento, dominado, subordinado, servindo, sem escolha, sem expectativas, sem esperanças, sofrendo, maltratado, humilhado, abandonado, na escassez, na falta de recursos, sentindo dor física e dor moral, envergonhado, humilhado, destruído, nunca sairia daquela condição de escravo, permanecer naquela situação até a morte. Demorou, não durou a vida inteira dele, mas Deus cumpriu o que tinha prometido a ele. Essa traição, essa perseguição, essa afronta não vai ter preço de destruição, não vai custar a destruição, a queda, mas a salvação, libertação, transformação. Deus é fiel, é Ele que sustenta. Era para estar no chão, destruído, ou até morto, mas Deus é bom, tem sustentando. Jesus ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo. Não deixar nos contaminar, não usar as mesmas armas, o que os outros são não deve mudar quem nós somos. O exemplo de Jesus, ele sabia que seria traído, mas continuou sendo bom, ele não desistiu de nós. Prosseguindo. Glórias a Deus, aleluias!